Salve pessoal, tudo certo com todos vocês? Aqui quem fala é o professor Lucas Paim, professor Paim. Então, dando sequência à nossa série de vídeos, hoje estamos aí na aula 5, dedicados exclusivamente para o seriado da UFMG e também dedicado exclusivamente para a segunda etapa da prova que vai acontecer em dezembro. Então, para você que não viu os vídeos anteriores, né, já estamos aí na aula 5, veja os vídeos anteriores e hoje a gente vai invadir o próximo assunto. A gente finalizou o primeiro bloco, né, do conteúdo programático para a etapa 2, agora a gente vai para o segundo bloco, que é a parte de calor e temperatura. Hoje a gente vai começar diretamente na parte de temperatura, de termometria. Então, para iniciar essa aula, eu vou começar ela com uma pergunta. Vocês já pararam para pensar sobre qual a temperatura do vácuo? Então, se eu tiver lá uma caixinha, né, onde que nela não tem partícula nenhuma, não tem nenhuma partícula, a gente tirou todas as partículas, todo o gás que tem dentro dela, né? E se a gente pudesse colocar um termômetro lá dentro, completamente isolado do ambiente externo, né? Ou seja, ele não pode trocar calor com o ambiente daqui de dentro. Qual seria a temperatura que ele marcaria, tá? Pra gente entender essa pergunta, pra gente conseguir responder ela, a primeira coisa que vocês vão precisar saber é o que é temperatura. No nosso dia a dia, a gente sabe que a temperatura vai marcar, né, se tá muito frio, se tá muito quente, né? Então ele vai marcar lá os famosos graus Celsius, né? Ou se você for gringo, graus Fahrenheit, né? Ou se você estiver escrevendo por um artigo, um Kelvin, né? Que são algumas escalas termométricas que nós vamos ver ainda na aula de hoje, tá? Mas o que é temperatura? Para a gente entender isso, né, eu vou trazer duas situações aqui no nosso dia a dia que eu tenho absoluta certeza que vocês já passaram, né? Que é o seguinte, você tá lá tomando um cafezinho ou uma água gelada, né, lá em uma xícara. Não sei por que você tá tomando água gelada numa xícara, mas tá tudo bem. Seu coração é que manda, tá? Eu gosto de um café e café para mim tem que estar bem quente. Olha essa palavra, quente, né? O significado dela pra gente é que esse café tá com uma temperatura muito alta, né? Ou então, se você quiser beber uma água dentro de uma xícara, né? Você vai dizer que essa água está gelada ou está fria. Eu vou falar que ela está fria, tá? Olha essa palavra também, fria e quente. Não sei se vocês já pararam para pensar, frio e quente são dois termos que dependem muito. Como assim depende muito? Ou seja, na física, frio e quente dependem de um referencial que estamos adotando. Então, depende do referencial para o qual a gente está adotando. Por quê? Se essa água que eu disse para você que está quente estiver numa temperatura de 90 graus Celsius, para a gente, na nossa referência de ser humano, se isso cai na sua mão, você vai se queimar. Então, para a gente que é ser humano, isso é realmente quente, né? Se essa água tivesse numa temperatura de, sei lá, né? De 4 graus Celsius, então, para nossa referência de ser humano, 4 graus Celsius é frio. Mas coloca essa água quente lá na superfície do Sol. Lá na superfície do Sol, ela tá a 5.000 graus Celsius. Ou seja, 90 é frio pra um caramba pro Sol. E 4 graus Celsius mais frio ainda, né? Ou então, se você estiver lá na Antártida, lá faz menos de 40 graus Celsius. 4 graus Celsius não tá frio nada, tá calor ainda, tá quente. Então, o que a gente está querendo dizer é que a situação de estar quente ou estar frio, obviamente, são expressões do nosso dia a dia, porque a gente direto está contextualizando essas palavras, né? Tá quente comparado ao que eu sou como ser humano. 90 graus Celsius é quente para mim, né? E 4 graus Celsius é frio para mim, né? Mas dependendo do referencial, essas duas frases não são tão usuais assim. Então, como que a gente na física vai entender? A gente vai entender o seguinte, o que a gente fez? A gente olhou lá dentro do café, né? Obviamente que a gente não olhou, a gente não viu, mas a gente conseguiu imaginar que é o seguinte, lá no café a gente tem partículas de café, certo? E essas partículas, elas ficam paradas? Nem a pau, Juvenal, nem a pau. Então essas partículas, elas ficam dançando aqui dentro, né? E o seguinte, quando ele tá quente, né? Tomando como referência aqui a água, quando ela está quente, né? Essas partículas, elas ficam muito agitadas, tá? Então, elas ficam bastante agitadas. E quando a água está gelada, as nossas partículas ficam lá também, só que elas não ficam muito agitadas, não. Né? Quanto é que a gente consegue aqui no nosso zoom, né? Até ver mais partículas aqui dançando. Então tem uma partícula aqui, outra tá de cá, né? Elas ficam se movendo ainda, tá? Mas elas não estão tão agitadas assim. Quanto é que eu consigo até ver mais partículas dentro do meu zoom. Aqui não, elas estão voando, tá lá, zoom, zoom. Você quase que não vê elas. Agora aqui não, elas ficam andando, mas andando um pouco mais devagar. Então me parece que temperatura, a grandeza física da temperatura, ela mede a agitação das coisas. Se estão poucos agitadas, estão pouco agitado, né? Então significa que está mais frio. E mais agitado significa mais quente. Eu dou um exemplo clássico que é o seguinte: você tem lá um galpão, né? Tá lá, um galpão onde tá cheio de pessoas aqui, ó, né? Uai, aí não, né?
Então tá cheio de pessoas aqui. Então tá. Tá cheio de pessoas lá. Se essas pessoas começam todo mundo a ficar muito agitado, então corre pra lá, corre pra cá, né, e tudo mais, obviamente a temperatura desse galpão, ela vai aumentar. Mas se eles ficam todos paradinhos, a temperatura desse galpão vai, um galpão fechado, uma sala fechada, né, então a temperatura vai ficar mais branda, tá? Então a agitação das pessoas ali vai fazer com que aumente a temperatura do local, ok? Então, trazendo uma definição agora do que é temperatura pra gente é o grau de agitação das partículas que constituem um sistema. E esse sistema pode ser um galpão, pode ser uma água gelada, pode ser uma água quente, um cafezinho, independente, tá? Então, se o grau de agitação das partículas for bem alto, então quer dizer que a temperatura é alta também, tá? Essa que é a grande definição. E aí, voltando para a pergunta que eu fiz de início, agora você sabendo o que é temperatura, vamos lá. Temperatura média, o grau de agitação das partículas. A grande pergunta que te faço é o seguinte: tem partícula aqui? Não tem. Não tem partícula? Não. Então, se não tem partícula, a gente consegue medir a temperatura? Também não. Então, aqui, ó, a temperatura que ele vai marcar é nada. Não vai marcar temperatura nenhuma. Então, no vácuo, a gente não tem temperatura. Não consegue medir a temperatura dele, justamente porque não tem partículas agitando aqui. Se tivesse alguma partícula aqui, então a gente conseguiria ver a agitação dela e com essa agitação conseguiria marcar algum valor de temperatura. Como não tem, então a gente está no vácuo. Então, alegria, não tem temperatura nenhuma. Então, dando sequência, respondido essa pergunta, uma coisa que o vestibular, né, do seriado vai te cobrar bastante é sobre as escalas termométricas. Por quê? A gente tem escala Celsius, Fahrenheit e Kelvin. O Celsius aqui no Brasil a gente usa bastante, esse estudo é muito conhecido dela, tá? O Fahrenheit não tanto, quem usa mais é o gringo estadunidense, né? E o Kelvin também não é muito conhecido porque esse daqui a gente usa mais para rotinas acadêmicas, né? Então o mundo acadêmico, a faculdade, a área de pesquisa, vai usar essa daqui. E olha que beleza, né? No Sistema Internacional de Unidades, usa exatamente essa unidade de medida. A gente padroniza para todo mundo usar o Kelvin, tá bom? Então, vamos lá, como que eu faço o seguinte? Eu tô lá em Nova York, pisei em Nova York, lá tá marcando para mim uma temperatura de 52 graus Fahrenheit. Como que eu faço para descobrir quanto que isso equivale a Celsius? Porque aqui se fosse 52 graus Celsius, a gente estaria torrando, né? Mas não é exatamente isso. Quanto que vale essa temperatura na escala Celsius? Ou então, se você estiver escrevendo um artigo acadêmico, né, para a comunidade de física, quanto que vale isso na escala Kelvin? E a gente consegue definir quanto que vale essas temperaturas. Então, o objetivo nosso é descobrir uma relação matemática que a gente consegue converter em todas essas temperaturas de uma para outra. Repara o seguinte, aqui é como se eu tivesse um termômetro, né? E eles estão marcando o mesmo grau de agitação, só que com valores diferentes. E aí, o que a galera fez para criar a escala termométrica? O Celsius, para a gente definir uma escala termométrica primeiro, você precisa definir o quanto que vai valer o valor dela no ponto de fusão da água, então PF de ponto de fusão da água, tá? E o ponto de ebulição da água. Em todas elas você tem que definir qual o valor correspondente a isso. E aí o Celsius chegou lá, mediu na cabeça dele e falou o seguinte: beleza, aqui no ponto de fusão, na minha escala vale 0 graus Celsius. E no ponto de ebulição, na minha escala, vale 100 graus Celsius. Foi isso. Então, por isso que é Celsius centígrados, porque ela tem uma diferença do ponto de ponto de ebulição com o ponto de fusão de 100 graus Celsius. Tá? Na Fahrenheit, o Fahrenheit, que é um físico também, né, ele definiu que aqui vai ser 212 e aqui vai ser 32 graus Fahrenheit. Então, no ponto de ebulição da água, o Fahrenheit definiu que vai ser 212. No ponto de fusão da água, vale 32. E tá tudo bem, tá? O cara quis isso e é isso. Vai continuar sendo 212 e 32. E na escala Kelvin, o Kelvin falou o seguinte: no ponto de ebulição, vai valer 373 Kelvin. E no ponto de fusão, vai ser 273 Kelvin. Tá? E do Kelvin, ele é um pouco mais... Por isso que a gente, no acadêmico, a gente usa muito, porque o Kelvin pensou o seguinte: se temperatura é o grau de agitação das partículas, se eu diminuir a temperatura suficientemente para as partículas pararem, eu encontro o que eu chamo da temperatura mínima que o universo consegue atingir. Aí o Kelvin chamou isso daqui de 0 Kelvin. Então tá vendo que a escala Kelvin ela não tem valores negativos, igual a Celsius e também a Fahrenheit, tá? Ela começa em 0 e vai aumentando, tá? E olha o que é mais engraçado, né? Tá vendo que a escala Kelvin, ela tem uma variação de 100 também, né? Então, quanto que vale a menor temperatura na escala Celsius? Na escala Celsius, a menor temperatura vale, se daqui até aqui na escala Celsius é 100 e aqui também, por proporção, aqui na escala Celsius vai ser menos 273 graus Celsius, porque eu vou andar menos 273 para cá. De 0 até 273 andou 273. Então, parece que a Kelvin e a Celsius, elas seguem um padrão, né? Elas são
escalas centígradas, tá? Porque elas valem, assim, no ponto de fusão de ebulição tem uma diferença de 100. O Fahrenheit não, daqui até aqui tem uma diferença de 180, né? E aí ele dá uma bugada total. Por isso que quando a gente olha uma medida na escala Fahrenheit, a gente acha esquisito. 52 graus a 39 graus Fahrenheit. Quanto que vale isso na Celsius? Ali tá até mais ou menos frio, tá? E aí, como que eu vou fazer para converter de uma para outra? A escala é muito simples, tá? O que eu preciso fazer? É sempre a mesma regrinha. Ó, eu vou colocar aqui das 3, tá? Então é sempre a mesma regrinha. O que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, eu pego a temperatura que eu quero descobrir, tá? E vou subtrair pela temperatura de fusão. E eu vou fazer a mesma coisa com a de ebulição e subtrair com a de fusão. Eu faço isso com todas, tá? Subtrai, subtrai, subtrai e subtrai. Como assim, Lucas? Aí o que eu vou fazer? Eu vou escrever do jeito seguinte, ó. A primeira parte é T graus Celsius menos 0. Vou escrever isso aqui em cima, ó. T graus Celsius menos 0. Escreva uma divisão e escreva a outra parte da graus Celsius, que é 100 menos 0. Cliquei em trem errado aqui. 100 menos 0. E eu coloco aqui embaixo, ó. 100 menos 0. Isso tem que ser igual à mesma coisa que eu faço lá na Fahrenheit. Ou seja, a graus Fahrenheit, que é isso, menos os 32. Então, menos 32. Fechou. E o outro lado que é 212 menos 32. Então, escreva aqui embaixo também, ó. 212 menos 32. Então, fazendo as formulazinhas, ó. T graus Celsius menos 0 é T graus Celsius. 100 menos 0 é 100. Aqui, T graus Fahrenheit menos 32. E 212 menos 32, já falei para vocês que vale 180. E aí, ó, para não ficar com esse número muito grande aqui, o que a gente faz? A gente divide tanto esse quanto esse, a gente divide eles por 20, tá? Então, 100 dividido por 20 fica 5. T graus Celsius sobre 5 é igual a T graus Fahrenheit menos 32. 180 dividido por 20 fica 9. Ou seja, a conversão que eu faço de Celsius para Fahrenheit é essa a nossa formulazinha, tá? Lucas, se eu quiser de Fahrenheit para Kelvin, eu faço o mesmo processo? O mesmíssimo processo, tá? Vou dar só uma aumentada aqui, que eu achei pequenininho. Passar aqui para... aí eu caguei no trem, né? Peraí, pronto. Vou aumentar e vou dar uma aumentadinha assim, coisa boa, tá? E aí, como é que eu faço de Fahrenheit para Kelvin? Uai, é o mesmo processo também, tá? Eu faço lá, ó, a mesma expressão aqui, tá? Ó, T graus Fahrenheit menos 32, 212 menos 32, é o mesmo processo, tá? Então eu chego aqui, ó, T graus Fahrenheit menos 32 e depois a outra parte que é 212 menos 32. A gente já sabe que isso vale 180, já vou, ó, pra frente. Depois eu faço T Kelvin menos 273, T Kelvin menos 273 sobre 373 menos 273. A gente já sabe que a diferença aqui é de 100, já pode colocar 100 também. E aí, ó, de novo, se você dividir por 20 aqui e dividir por 20 aqui também, simplificar, né? A gente vai ter a expressão que faz entre Fahrenheit e Kelvin. Então, vai ficar aqui 9 e do lado de cá, menos 273 sobre 5. Então, descobri a relação. E tá pronto o sorvetinho. Se eu quiser também de Celsius para Kelvin ou de Kelvin para Celsius, tá? E aqui, pessoal, não sei se vocês estão entendendo, né? Aqui vai virar uma expressão. Ele me dá a temperatura em Fahrenheit, eu substituo aqui e depois vira uma equação de que eu tenho que descobrir o nosso X da questão. Ah, se ele te der essa, então ele te deu essa, isso aqui agora vira o nosso X, e aí você consegue descobrir também, tá? A gente vai ver exercícios, né, ao longo da aula sobre isso, mas é essa que é a grande lógica, tá? E aqui o mesmo processo, então vai ficar T Kelvin, vou fazer com Kelvin primeiro, menos 273... sobre 373 menos 273, fica 100, a gente já sabe. E do Celsius, mesma coisa lá, ó, fica T graus Celsius menos 0. Ah, não vou escrever o 0 mais, né, gente? Então, T graus Celsius é dividido por 100 menos 0, que é 100. Olha que alegria, 100 do lado de cá e 100 do lado de cá, você corta fazendo festival Tramontina. Então, T Kelvin menos 273 é igual a T graus Celsius. Então, matou, descobrimos, tá? E aí, essas são as expressões, e aí eu tenho alguns exercícios que o exercício ele monta a sua própria escala termométrica, tá? E aí eu vou até colocar aqui, né, eu vou definir a escala Gauss-Pain, né? E eu vou falar que nessa minha escala Gauss-Pain, eu vou falar que no ponto de ebulição da água, ela vale 200 Gauss-Pain. E no ponto de fusão, vale menos 30 Gauss-Pain. E é isso, tá? E na Fahrenheit já está bem definido, né? 212 graus Fahrenheit e aqui 32. Então como é que eu vou conseguir passar da escala Gauss-Pain para a escala Gauss-Fahrenheit? Uai, então a gente faz aquele mesmo processo, tá? O que é? Gauss-Pain, isso, não é? Isso e isso. É o mesmo processo. Então, se eu chegar e fazer aqui, ó, a temperatura em Gauss-Pain menos o menos 30, cuidado, coloco parênteses, dividido por 200 menos o menos 30, isso vai ficar igual a T graus Fahrenheit menos 32 e 212 menos 32, que a gente já sabe que vale 180, tá? E aí, ó, fazendo aqui, vai ficar T graus Paim mais 30 menos com menos
fica mais, né? Essa multiplicação aqui. E aqui também, né? Menos com menos vai ficar mais. Então, 200 mais 30, a gente já sabe que vale 230. Então, essa que vai ser a expressão que converte da graus Paim com a graus Fahrenheit. Consegui até simplificar aqui, né? Ó, corta zerinho um com o outro. Então, já vou fazer de simplificado, né? Então, T graus Paim mais 30 sobre 23. T graus Fahrenheit menos 32 sobre 18. Essa aqui é a expressão. Você pode fazer isso com qualquer outra temperatura. Sempre seguindo esse rolê de a temperatura que você quer que seja equivalente à outra, menos o ponto de fusão, e o ponto de ebulição, menos o ponto de fusão. Mesmo processo para todas elas, tá? Então, é isso, né? Vamos dar aqui um exemplo muito legal que costuma cair nos vestibulares, tá? É o seguinte. A temperatura da cidade de Curitiba, em um certo dia, sofreu uma variação de 15 graus Celsius. Na escala Fahrenheit, essa variação corresponde a quanto? Então tá, ó, tô em Celsius para Fahrenheit, Celsius para Fahrenheit. Só que um detalhe importante, é uma variação. Eu não quero saber quanto que vale 15 graus Celsius na escala Fahrenheit. Se for isso, eu uso automaticamente essa fórmula aqui. Eu quero saber uma variação. Sei lá, a temperatura inicial final estava 25 e a inicial estava 10. Né? Então 25 menos 10 deu 15. Eu não sei quanto que começou, quanto que terminou. Existe então, Lucas, uma relação entre as variações de temperaturas em diferentes escalas? Tem, meu filho, graças a Deus, né? Toma aqui, ó. Essa que é a grande relação. Lucas, what the fuck? Tem 2 igual nesse negócio aqui. Como é que eu uso isso daqui, tá? É bom que eu escrevi errado aqui, ó. Pronto. Né? É o seguinte, eu não tô querendo a minha variação em Celsius e eu quero ver quanto que vale essa variação na Fahrenheit. Então, meu filho, eu vou usar só essa parte aqui, ó. Tá? Olha que beleza. Então, eu vou escrever, ó, a variação da temperatura em Celsius sobre 5 é igual à variação da temperatura em Fahrenheit sobre 9. Qual foi a variação da temperatura em Celsius? Opa, vale 15. Então, 15 dividido por 5 é igual a ΔTF sobre 9. Lucas, é aquela expressão lá de cima? Não, meu filho, esquece ela. Quando fala variação, você vai ter que usar uma delas. Ah, Lucas, se fosse variação de 15 graus Celsius, eu quero saber em Kelvin. Aí, meu filho, você usaria o seguinte, ó. Uso essa junto com essa, igual, mas faria ΔTC sobre 5 é igual a ΔTK sobre 5. Olha que beleza! Tum, tum. Você pode cortar. Ou seja, a gente tem uma expressão muito bacana. A variação em Celsius é exatamente a variação em Kelvin, tá? Olha que beleza. Então, você não precisa fazer conta nenhuma, não. Você só tem que fazer para quando você está querendo de Fahrenheit com Kelvin ou de Fahrenheit com Celsius. Como sempre, Fahrenheit complicando a vida da gente. Mas tá tudo bem, a gente amassa ele da forma que a gente quer, tá? Então, sabido disso, vou até deixar aqui, né? Então agora você faz as continhas, ó. Então 15 dividido por 5, sempre recomendo fazer essa conta aqui antes, se der, tá? Vai ficar 3, então ΔTF é sobre 9. Aí eu multiplico cruzado, a gente vai ter que a variação na escala Fahrenheit, 9 vezes 3 equivale a 27 graus Celsius. Tá pronto o sorvetinho, é isso, bora pra cima, fui. Então, ó, vamos ver exercícios aqui pra vocês entenderem como que a gente usa essas parafernália aqui. Ó, exercício clássico. Uma enfermeira mediu a temperatura de um paciente com um termômetro graduado na escala Fahrenheit e encontrou 104 graus Fahrenheit. A temperatura desse paciente corresponde em graus Celsius a quanto? Ué, simples demais, desse jeito mesmo, vai, bora lá. Então como é que fica? Então vai ficar T graus Celsius sobre 5, né? Se você já decorou a fórmula, alegria. Então, ó, T graus Fahrenheit menos 32 sobre 9. 5 exercícios você já decora essas formas, tá, galera? Faz 5 aí, acabou, você já vai decorar, tá? Então, ó, quanto que vale a temperatura em Fahrenheit que ela marcou? Ah, deu 104 graus Fahrenheit. O que eu vou fazer então, criatura? Vou substituir aqui. Pronto. Aí o que vai acontecer? T graus Celsius sobre 5 é igual a 104 menos 32 sobre 9. Múltiplo cruzado, né? Vai multiplicar, mas calma, né? Vamos, ansioso. Então, vai ficar 104 menos 32. Ah, então vai ficar... Quanto que dá 104 menos 32? Ó, fiz de cabeça aqui, deu 72, deu 9. Pronto. Olha que alegria que o exercício te ajudou, ó. 72 dividido por 9, você consegue fazer essa conta? Me dá 8. 9 vezes 8 é 72. E aí você multiplica cruzadinho. Opa! Então, matou a questão? Matou a questão. 5 vezes 8 é 40. Alternativa B de amor. Beleza. Bora pra próxima? Bora pra próxima. Essa daqui, ó. A leitura feita com um termômetro graduado na escala Fahrenheit indica o dobro, da leitura indicada por um termômetro graduado na escala Celsius. Putz, peraí, vamos escrever isso aqui matematicamente. Falou que a temperatura que é obtida lá na Fahrenheit, ela indica o dobro, ou seja, é igual ao dobro da leitura indicada por um termômetro na escala Celsius. Uai, vamos escrever isso. Então, dobro da escala Celsius. Ah, tá. Guarda essa informação, então. Aí ele fala o seguinte, pode-se afirmar que essa temperatura e olha aqui um detalhe, ele tá querendo tudo em Fahrenheit. Ah, beleza, então. Como é que eu sei? Ele tá querendo uma temperatura que vale na escala Celsius. Uai, então a fórmula que eu tenho para isso é essa aqui. T graus Celsius sobre 5 é igual a T graus Fahrenheit menos 32. Então tá. E aqui dividido por 9. Então a gente tem ali, né, as expressõezinhas, T graus Fahrenheit, nananana. Tá, beleza, então. Então, na escala Fahrenheit eu digo o dobro da leitura. O que eu vou fazer? Uai, disse pra gente que a temperatura em Fahrenheit
é o dobro da temperatura em Celsius, tá? E o seguinte, aqui a gente vai ter que ter um cuidado. Porque o que eu vou fazer? Né? Eu não sei quanto que vale a temperatura em Fahrenheit, mas esse valor eu posso substituir aqui. Não posso? E aí ficaria, né? A expressão toda, de novo, né? T graus Celsius sobre 5 é igual ao dobro da temperatura graus Celsius menos 32. Pronto, a gente mataria a questão aqui facilmente, tá? Por quê? Agora eu tenho uma equação com uma incógnita só, um x só, né? Então, eu tenho uma variável só que tem que ter um cuidado, que a questão vai te pegar se você não ficar cuidadoso. Todas as alternativas estão em Fahrenheit, tá? E aqui eu vou encontrar uma temperatura em graus Celsius, tá? Se você pausa o vídeo aí pra você ver, realiza as continhas, né? Você vai ver que vai dar 160 e o indecente do exercício coloca 160 ali. Pra te fazer o quê? Errar, tá? E aí, o que você tem que fazer? Então, ó, eu não vou substituir no lugar do Fahrenheit. Eu quero encontrar a Fahrenheit de uma vez. Repara que se eu transformar isso daqui, ou melhor, se eu dar uma invertida nessa fórmula aqui, então se eu dar uma invertida nela, eu passo esse 2 para lá, e eu defini o que vale T graus Celsius, que é exatamente a metade da Fahrenheit. Se eu substituo isso aqui, olha o que vai acontecer. Então vai ficar T graus Fahrenheit sobre 2 dividido por 5. Isso é igual a T graus Fahrenheit menos 32 sobre 9. Repara que agora eu já vou encontrar diretamente a temperatura em graus Celsius. Desculpa, em graus Fahrenheit, que é o que o indecente do exercício está querendo. Então, evite esse erro, veja qual temperatura que ele quer que seja equivalente, tá bom? Então, feito isso, então, tendo essa maldade de converter para isso daqui, que é só uma relação, não é só mudar a expressão que foi indicada para você, agora a gente resolve o exercício. Então, vamos lá, ó. Eu tenho o quê? T graus Celsius sobre 2 dividido por 5. Divisão de fração. Quando eu tenho uma fração aqui em cima dividido por uma outra, vou colocar um número inteiro mesmo, eu copio a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Aqui tem 1, eu passo 1 para cima e o B para baixo. Ou seja, pegando a mesma ideia ali, né? T graus Celsius multiplica primeiro pelo inverso da segunda. Inverti. Tem 1 aqui embaixo do 5. Isso aqui vai ficar T graus F menos 32 sobre 9. Multiplicando as frações, vou ficar T graus F vezes 1, fica T graus F. 2 vezes 5 fica 10. Então, eu tenho já T graus F menos 32 sobre 9. Continuo aqui, tá? E agora tem como T graus F. Então, vou multiplicar aqui cruzadinho, tá? Quando eu faço isso, ó, vai ficar 9T graus F é igual a 10T graus F menos 32. Ou seja, vou ter que fazer um chuveirinho aqui. Então, vai ficar 9T graus F é igual a 10T graus F e 10 vezes menos 32, fica menos, é só escrever o 32 com zerinho. Eu passo esse 10TF para lá, vai ficar 9T graus F menos 10T graus F, isso é igual a menos 320. 9 menos 10 vai ficar menos 1T graus F, é igual a menos 320. Sinal de menos dos dois lados, é só a gente cortar, né, para ficar positivo. Ou seja, a temperatura vai ficar 320 graus Fahrenheit. Obviamente, se você tivesse descobrido que a temperatura em graus Celsius era 160, né? Como ela é o dobro, a Fahrenheit é o dobro da Celsius, você multiplicaria por 2 e contaria os 320. Mas é muito fácil de você errar nessa questão, você marcar os 160 ali. Beleza? Next question. Então, bora lá. Essa aqui do Mackenzie. Eu confesso que essa daqui é a mais difícil de hoje, tá? Então presta bastante atenção. Recomendo, obviamente, você tentar fazer essa questão antes. Então dá um pause no vídeo, né? E você tenta fazer ela sozinho, beleza? Então bora lá então para fazer essa questão. Um pesquisador verifica que uma certa temperatura obtida na escala Kelvin é igual ao correspondente valor na escala Fahrenheit acrescido de 145 unidades. Uai, peraí, olha o que ele falou pra gente. Eu coloco uma certa temperatura na escala Kelvin, T Kelvin, é exatamente igual ao da escala Fahrenheit, só que acrescido de 145. Aí, acrescentar não é somar? Então, 145. Pronto, defini o que é a T Kelvin. Só que o exercício vai além. O exercício vai dizer o seguinte, essa temperatura na escala Celsius vale quanto? Então, as alternativas estão todas aqui, em graus Celsius. Uai, aí agora o bicho pega. Primeiro, eu estou fazendo uma conversão direta da Kelvin para a Fahrenheit, certo? Depois, descobrido quanto que vale essa temperatura, sei lá, ela em Kelvin ou em Fahrenheit, não sei, né? Eu tenho que depois descobrir, passar a transformar para Celsius. Então, a gente vai fazer exatamente esse processo. Primeira coisa que eu vou fazer é usar a fórmula do T Kelvin. Eu vou separar tudo que for da parte que eu estou fazendo de Kelvin para Fahrenheit, vou colocar de vermelhinho. Então, vai ficar menos 273 sobre 5, não é? E aqui, T graus Fahrenheit, menos 32 sobre 9. Falou que a Kelvin, pra gente, ela vale a Fahrenheit mais 145. Então, minha criatura, eu vou fazer isso aqui, ó. Vou substituir aqui, isso daí, por isso fica um pouco grande. Então, como é que vai ficar? No lugar do Kelvin, eu vou colocar T graus F mais 145 menos 273. Então, passo tração, dividido por 5,
t graus f menos 32 sobre 9. Ó, vou fazer essa continha aqui primeiro, tá? Menos 273 mais 145. É a mesma coisa de você fazer, né? 273 menos 145. Só que mantendo o sinal negativo. Então, continuando aqui, ó, vai ficar t graus f. 273 menos 145, isso me dá menos 128. Mantendo o sinal negativo, tá? Aqui divido por 5. Isso aqui vai ficar t graus f menos 32 sobre 9. Beleza, continuamos então, tá? Repara que aqui eu tenho uma expressão com apenas uma incógnita. E agora aqui não tem muito segredo não, vai ter que multiplicar cruzado mesmo. Então vai ficar 9t graus f menos 128, e isso é igual a 5t graus f menos 32. Fazendo o chuveirinho ou a distributiva, eu vou ter 9t graus f, 9 com menos vai ficar menos, e 9 vezes 128, isso fica 1152. Depois eu tenho 5t graus f, que é 5 vezes t graus f, e 5 vezes 32, que me dá 160. Vocês vão ver que nos exercícios vai fazer tanta essa conta aqui, que você já vai decorar que é 5 vezes 32 é 160, tá? Agora vamos lá, né, pro passo a passo. Passa esse 5 pro outro lado, e esse menos 1152 pro outro lado. Vou trocar ele de lugar. Então vai ficar 9t graus f, passei o 5 pro outro lado, ele vai pro outro lado negativo. E os 1152 vai para o outro lado positivo. Então, o que eu vou ter aqui é 9t graus f menos 5t graus f. T graus f me dá 4t graus f. E 1152 menos 160, isso fica 992. E aí, ó, descobrindo então quanto que vale a temperatura em Fahrenheit. Então, eu tenho 4t graus f, vou copiar aqui, e 992. E aí, ó, passando o 4 dividindo, eu vou ter 992 dividido por 4, e isso me dá uma temperatura de 248 graus Fahrenheit. Cuidado, cuidado, cuidado. Olha aqui, olha que o negócio quer te fazer errar, tá? Então ele está querendo que você marque ali. Mas o que eu preciso fazer? Eu preciso converter isso agora para Celsius, certo? Preciso converter isso para Celsius. E aí a gente tem que fazer a fórmula, não tem como. Então vai ficar t graus Celsius sobre 5 é igual a t graus Fahrenheit menos 32 sobre 9, tá? Eu vou substituir. Quanto que vale a temperatura em graus Fahrenheit? 248 menos 32 sobre 9. Fazendo aqui então rapidinho, ó. 248 menos 32, isso fica pra gente 216. Opa, 216 sobre 9. Dá para fazer essa continha aí, tá? Então, vou colocar para cá. T graus Celsius sobre 5. 216 dividido por 9 me dá 24. E aí, multiplicando o cruzado, T graus Celsius é igual a 5 vezes 24, me dá 120 graus Celsius. Mais uma vez, poderia ter sido uma grande pegadinha. Então, a alternativa D de amor. Beleza? Vamos para a próxima questão, tá? Um estudante, ao calibrar um termômetro de mercúrio que ele mesmo fabricou, determinou para o primeiro e o segundo pontos fixos os seguintes valores. Então, ele fez a mesma coisa que eu fiz na escala graus-Paim, tá? E ele marcou pra gente que, na escala temperatura de seus termômetros, menos 37 graus E, ele equivale ao ponto de fusão da água, e 675 equivale ao ponto de vapor da água. Tá? A pergunta que ele quer é, qual deve ser a leitura nesse termômetro correspondente a 25 graus Celsius? Então, o que o exercício está querendo? Tem lá a escala do estudante, então, graus E, onde ele falou que aqui em cima vale 675 graus E, e aqui embaixo vale menos 37 graus E. Ele quer saber que temperatura no graus E estudante equivale ao mesmo valor de 25 graus Celsius. Então, vamos desenhar a escala termométrica do grau Celsius aqui, tá? Onde que fala pra gente que aqui em cima vale 100 graus Celsius. Aqui, o exercício já falou pra gente que seria a temperatura em graus Celsius, né? Eu vou colocar aqui aos 25 já de uma vez. E aqui embaixo é o 0 graus Celsius. Uai, então o que a gente faz? Aquela dancinha que eu já ensinei para vocês. Esse menos esse, e esse menos esse, esse menos esse, e esse menos esse. Pronto, desculpa. Então, ó, vai ficar T graus E menos a temperatura de fusão, que é menos 37. Cuidado, coloca esse parênteses para você não errar, tá? E embaixo, 675 menos o menos 37. Isso é igual a 25 menos 0, que é 25. Né? E embaixo 100 menos 0, que é 100. Beleza, então. Aqui, ó, eu consigo dar uma simplificada, ambos dividem por 25, que fica 1 e aqui fica 4, tá? E aí, dando sequência, eu vou ter T graus E mais 37, menos com menos fica mais, aqui também, tá? Então, vai ficar mais 37 dividido por 675 mais 37, que eu já calculei, fica 712. E aqui, 1 sobre 4. Se eu multiplicar agora cruzado, eu vou ter que 4, T graus do estudante mais 37, isso é igual a 712, certo?
Agora, ó, se você quiser, você pode passar o 4 dividindo, você não tem que fazer a distributiva, tá? Então, posso escrever assim, ó, t grau z mais 37 é igual a 712 dividido por 4. Pode fazer assim também, que tá tudo bem. E aí, ó, t graus e mais 37, se eu fazer aqui, ó, 712 dividido por 4, fazendo aqui, deu 178. Agora eu passo esse 37 para o outro lado, subtraindo. Então, 178 menos 37, isso fica pra gente 141. Vou te escrever aqui, né? Menos 37, t grau z vale 141 graus e estudante. Tem alternativa? Tem alternativa. B de amor. E é isso. Pessoal, essa aula ficou um pouco longa, tá? Mas tá muito proveitosa. Espero ter ajudado. Bora para nossa próxima aula, para a aula 6 dessa sequência, onde que a gente vai começar a falar sobre dilatometria. Forte abraço, até a próxima.